E o assunto agora é a situação de duas lavouras aqui na nossa região, especialmente o trigo e também o milho. Sobre essas duas produções, nós vamos conversar com o Luciano Schwertz, chefe do escritório local da Emater Ascar de Sarandi. Luciano, começando com a lavoura do trigo, qual é o estágio atual? Bem, José Léo, nós estamos nesse momento no período da floração, enchimento de grãos, é um momento muito importante na cultura do trigo, onde se confirma a expectativa de produção. Estamos tendo uma condição, principalmente de clima, bastante favorável a isso, né? Porque a gente sabe que no momento da floração é um estágio onde o trigo é facilmente acometido pela giberela, uma doença que acaba reduzindo a qualidade, a formação de grãos, enfim. E nesse ano, com uma situação mais seca, né, o clima mais seco, também com temperaturas à noite bastante amenas, está se tendo uma condição muito favorável para a planta fazer uma alta taxa fotossintética ao longo do dia, acumular energia, né? E no período da noite, com essa temperatura maior, a planta acaba armazenando, ou guardando melhor essa energia, não gastando no metabolismo. Consequentemente, tem-se aí uma expectativa de uma alta produtividade no trigo até então. Algumas cultivares mais precoces já estão aí numa fase de enchimento de grãos, mas no geral o que a gente está observando agora nesses dias mais secos, aí muito trigo em floração. O que é importante destacar também, o produtor esse ano está fazendo um manejo bem adequado. Quem está fazendo um acompanhamento, monitoramento das lavouras está observando que as questões de doenças estão todas sob controle, está se tendo um bom nível de controle, com um nível adequado de custo de produção também. Os produtores não estão precisando fazer nada além daquilo que é recomendado, de que está dentro do previsto no planejamento já da cultura. E com relação a outra lavoura importante na nossa região, Luciano, é com relação ao milho. E a previsão é de uma primavera e também verão de pouca chuva. Isso pode afetar a lavoura do milho? De fato, né, José Léo, nós estamos observando que com esse clima que favorece ao trigo, menos precipitação, né, favorece ao trigo pelo fato de que reduz a incidência de doenças, principalmente a giberela, favorece o acúmulo de fotoassimilados, a planta está acumulando energia para encher grão. Já na cultura do milho, nós estamos agora no período de semeadura e emergência. E o que acontece? Esse vento frio que nós temos à noite, ele tem uma capacidade muito grande de secar a superfície do solo, de retirar a água do solo. E, consequentemente, a gente está observando uma rápida redução na umidade do solo, o que também acaba preocupando os produtores, e de fato é uma preocupação, quanto a favorecer a emergência da cultura. Muitos agricultores realizaram a semeadura nas últimas semanas, aproveitando a umidade do solo, e agora começa então esse período aí, a semente do milho precisa ter umidade, precisa ter água lá presente, para que ocorra, desenvolva todo o processo de emergência, e isso está sendo um fator já de preocupação. E nossa próxima previsão de chuva é para o próximo final de semana, lá, então o fim de semana, domingo, dia 2 de outubro, que nós temos uma previsão de chuva, não muito expressiva também, e isso acaba já refletindo na preocupação dos produtores. Algumas lavouras já estão implantadas, as plantas já estão emergidas, já se tem um stand bom. Em algumas situações, os produtores estão também ainda na intenção do plantio, então aguardando aí uma melhor condição, uma melhor previsão de chuva para efetuar o plantio da cultura do milho. Com certeza, sempre que se fala em condições mais secas, né, há preocupação. O produtor precisa fazer o seu papel, que é fazer um bom plantio. O que a gente sempre recomenda, o uso de um bom sulcador nas semeadoras, romper bem as camadas do solo mais compactadas para desenvolver o sistema radicular, para que a planta tenha condições de explorar melhor o perfil de solo. E aí, eventualmente, lá no mês de novembro, como está se falando, numa condição aí de 50%, 60% de precipitação abaixo do normal, a planta tem a estrutura para poder ir buscar água no perfil mais aprofundado e superar esse momento, essa rápida estiagem aí que se possa ter. Mas claro, a gente sabe que no início do prognóstico já se falava em laninha. A laninha não está confirmando, mas estamos entrando numa neutralidade. Bom ou ruim,
significa que vamos ter sim uma parte da nossa primavera muito seca, principalmente no mês ainda de novembro. Em compensação, o verão, que vai iniciar em dezembro, ele tende a ser normal, então não se tem tanta expectativa de falta de chuva em janeiro e fevereiro. Também os produtores já começam a pensar no plantio da soja, né, José Léo? Isso também é importante, porque já tem que fazer um planejamento do escalonamento da semeadura, que é o segredo em anos de baixa precipitação. Luciano, você falou que o momento atual para o produtor com relação ao milho é a orientação quanto ao plantio desta semente. E com relação ao trigo que já está na fase de floração, que tipo de cuidado pode tomar o produtor? Principalmente monitoramento de pragas. A gente sabe que esse momento que algumas pragas começam a se instalar na lavoura, como é o caso do percevejo, alguma condição que possa surgir, alguma questão de lagartas. Também é extremamente importante o monitoramento das doenças. A gente sabe que mesmo com um molhamento foliar mais baixo, temperaturas mais amenas, mas nós estamos observando a presença de algumas doenças, como é o ídio. Então os produtores precisam respeitar uma janela que a gente chama o intervalo de ação que tem o fungicida, respeitar essa janela, observar a carência dos produtos e fazer a aplicação quando necessário. Também em algumas situações onde você tem um potencial produtivo alto na cultura do trigo, a gente está recomendando para que os produtores façam uso de tecnologias como são os fosfitos, fosfito de potássio, são indutores de resistência à doença, melhoram o enchimento de grão, também algum uso de algum produto de micronutrientes, mais especificamente, para complementar alguma coisa da adubação, tendo em vista o alto potencial produtivo. Mas, de maneira geral, o trigo, nesse momento, atentar principalmente para as doenças e para o controle de pragas. Situação atual da lavoura do trigo e também as lavouras do milho e também a soja foram assuntos que nós conversamos com o Luciano Schwertz, chefe do escritório local da Emater Ascar de Sarandi. Da Central de Conteúdo, José Leal.